Iniciando a gravação, a aula do dia 25 de maio de 2021. Vamos dar prosseguimento, então, às características, né, e fundamentos do constitucionalismo, do novo constitucionalismo democrático latino-americano, do Estado plurinacional. Nós já conversamos sobre dois conceitos importantes, né, que foi o conceito de diversidade, o direito à diversidade, tanto quanto direito individual como direito coletivo. E fizemos a diferenciação entre direito à diversidade, direito à igualdade e direito à diferença. E depois trabalhamos a ideia de complementaridade, né, como sendo um direito, um princípio, né, fundamental desse novo constitucionalismo, que substitui, então, aquela ideia, tanto a diversidade, né, como a complementaridade, substitui a ideia de uniformização, de padronização, de linearidade histórica, que são aqueles fundamentos, né, que nós estudamos da racionalidade moderna, que marcam essa racionalidade moderna. E que, portanto, então, né, esses princípios que aparecem no novo constitucionalismo, nas constituições plurinacionais, né, apresentam uma possibilidade de ruptura com esse sistema mundo colonial moderno e com essa racionalidade moderna, né, ao trazer ideias, né, e lembrando que nós comentamos que essa ruptura nunca é uma ruptura absoluta, é óbvio que o presente está impregnado de passado, e as constituições plurinacionais trazem princípios, ideias do constitucionalismo moderno, né, europeu, antigo, a ideia de separação de poderes, declaração de direitos fundamentais, organização do poder do Estado, limite ao poder do Estado, está presente no novo constitucionalismo, mas, além disso, vem determinados princípios que são muito importantes, né, e que rompem com a ideia, com os fundamentos, né, dessa modernidade, com essa estrutura de pensar moderna. Isadora, bom dia. Obrigado por ligar a câmera também. Bom, então vamos trabalhar hoje, né, os outros princípios constitucionais, né, e fundamentos desse novo constitucionalismo democrático latino-americano. Bom, os conceitos que a gente trabalhou ontem, né, as ideias que nós trabalhamos na aula anterior, né, ela já traz elementos suficientes para a gente entender outros conceitos importantes que aparecem aqui nessa Constituição. Entre eles, vamos começar pela ideia do multi, inter e transculturalismo e multi, inter e transdisciplinaridade. Né? O que significa isso? Professor, Oi, diga. pode repetir? Não entendi, travou um pouquinho. A ideia de multi, inter e transculturalismo e multi, inter e transdisciplinaridade. Tá? Então, multiculturalismo, interculturalismo e transculturalismo. E, por conseguinte, também a ideia de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Bom, e aí a gente volta àquele desenho de ontem, né? Nós estávamos usando para falar justamente sobre os diversos olhares sobre a mesma questão. São diversas perspectivas diferentes, diversas formas, né, de ver o mundo, de sentir o mundo, de compreender o mundo, que são protegidas nessas constituições. Né? E nós mencionamos na Constituição da Bolívia, a gente tem 36 idiomas reconhecidos e 36 sistemas jurídicos que coexistem de forma horizontal, sem hierarquização, sem subalternização de ninguém, né, e de forma dialógica. Né? Na Constituição do Equador, são 17 sistemas jurídicos que convivem simultaneamente, também de forma não hierarquizada, de forma horizontal e dialógica. E isso, então, traz justamente essa ideia do que seria essa ideia de interculturalidade, né, de diálogo entre essas várias culturas. Bom dia, Matheus, bem-vindo também. Obrigado por ligar a câmera. E aí, então, vamos trabalhar o que são esses conceitos
trazendo de volta esse desenhozinho aqui. Quando a gente fala em multiculturalismo, né, o multiculturalismo seria o reconhecimento, isso é um primeiro passo muito importante, o reconhecimento da existência dessas várias culturas que implicam em vários olhares, vários sentidos, vários sentimentos sobre a vida, né? Sobre a mesma coisa, né? Vários olhares sobre o mesmo tema, vários olhares sobre a vida. Bom dia, Antônio, bem-vindo, obrigado por ligar a câmera. Né? Então, vários olhares sobre a vida, vários olhares sobre o mesmo tema. Né? Isso é o primeiro passo muito importante. Esse primeiro passo vem dentro de uma perspectiva de uma cultura liberal. Né? Nós temos aí exemplos hoje muito fortes, né, de espaços territoriais, de cidades que são multiculturais. Né? Então, talvez que me venha à cabeça aqui duas cidades que são especialmente, né, multiculturais, né? Nova York e Londres, né? São dois exemplos de multiculturalismo muito forte e de convivência de várias culturas. Né? Então, esse é o primeiro passo. Né? O primeiro passo é conseguir construir espaços onde várias culturas convivam, né, e reconhecer a existência de vários olhares sobre a vida, né, e sobre tudo o que implica, né, a vida. Tá? Então, isso que pode parecer óbvio, né, para nós, não é óbvio para muita gente. Muita gente acha que todo mundo pensa do mesmo jeito, que as suas crenças são valores universais, né, que todo mundo sente da mesma maneira, né, e isso é algo que decorre, inclusive, de 500 anos de padronização, 500 anos de uniformização, né, que marcam essa modernidade, né, essa modernidade padronizadora e uniformizadora. Então, é comum que muitas pessoas, né, que não têm esse tipo de preocupação, né, ou menos atentas ao que acontece em volta, né, tenham essa crença de que, olha, todo mundo sente do mesmo jeito, todo mundo vê do mesmo jeito, existe uma única verdade. Né? Muito comum isso, né, no pensamento moderno, justamente por causa desses 500 anos de uniformização. Bom, então esse é o primeiro passo. Seria então como, né, o reconhecimento de que isso tem vários olhares, várias percepções, vários sentidos sobre a vida. Né? E isso é um passo muito importante, principalmente depois de 500 anos de uniformização, de imposição de uma única visão. Né? Só que no multiculturalismo, né, essas cidades multiculturais, liberais, né, hoje, se vocês chegarem em Londres, né, descerem no aeroporto, Nova York também, mas Londres mais ainda, se descerem no aeroporto, o pessoal da aduana ali, da alfândega, né, 90% você vai olhar, olha, não tem cara de inglês, não, né? São descendentes de indianos, são descendentes de árabes, né? A City de Londres, o centro de Londres, você vai andando pelas ruas, né? 80% ele se olha, nossa, né? Parece que você está no mundo árabe, né? Na cultura, e indiana também, muitos indianos, né? No centro de Londres. Então, virou uma cidade cosmopolita, né? Uma cidade com várias culturas, mas há um padrão a ser obedecido. Né? Então, isso é que marca o multiculturalismo, ou seja, essas várias culturas, essas várias pessoas, grupos étnicos distintos, que mantêm sua religiosidade, mantêm sua cultura, mantêm seu idioma, né? Mas eles são obrigados a observar, né, e viver de acordo com os valores, as leis, os valores que sustentam as leis, né, nessa sociedade, que é uma sociedade inglesa, portanto, com leis, com valores, né, que vêm da história inglesa. Tá? Então, os indianos, os árabes, as diversas culturas presentes, paquistaneses,
prefeito de Londres, né, até outro dia, era paquistanês, né? E muçulmano. O prefeito de Roterdã, na Holanda, muçulmano também. Então, você tem a presença, né, de um multiculturalismo crescente, mas marcado dentro de uma sociedade que é uma sociedade europeia, né, com valores predominantes europeus e toda uma legislação e normas que são construídas a partir desses valores e da história europeia, desses respectivos países, né? Eu citei Roterdã, na Holanda, citei Londres, né, na Inglaterra, no Reino Unido, mas poderia citar aí também a presença de uma grande diversidade cultural, de multiculturalismo presente também em outras cidades como Paris, Berlim, né, a presença grande de muitos povos e culturas diferentes nesses países. Bom, esse é o primeiro passo. Né? Você tem ainda, então você tem um padrão, um modelo de viver que é hegemônico daquela localidade, mas com a presença, o reconhecimento e a convivência de várias outras culturas. Isso é o multiculturalismo. Um segundo passo, né, que aí então vai ocorrer nessas sociedades também, né? Ué, multiculturalismo. Não sei. O que foi que eu pedi? No multiculturalismo que vai levar a um diálogo crescente. Eu acho que foi isso que eu falei. É um diálogo, né? Obviamente, essas pessoas estão convivendo no mesmo espaço, elas vão se encontrar no trabalho, né? Vão acontecer amizades, né, interculturais, e essas pessoas então começam a se influenciar, né? Então, essa essa existência de várias culturas, né, vai levar a um diálogo, a uma convivência entre elas, né? O interculturalismo, então, que seria justamente esse diálogo entre essas várias culturas, né? E logo, a partir desse diálogo entre essas várias culturas, esses encontros que acontecem nesses espaços, né, as pessoas vão se influenciando e elas vão se transformando. A sociedade vai mudando lentamente, as pessoas vão, né, convivendo com as outras e vão mudando e aprendendo com as outras. Isso nós chamamos então de interculturalismo, né? Esse diálogo entre as diversas culturas. Esse interculturalismo ele é incentivado então no Estado plurinacional, né? Ele não só ocorre como a partir da convivência, dos encontros que ocorrem nas cidades, né? Mas esses encontros, muitas vezes, e tem sido cada vez mais, encontros muito tensos. Vocês devem ter estar acompanhando isso que acontece pelo mundo afora e que acontece com muita intensidade na Europa, né? A presença grande de povos de várias outras culturas nas cidades, nas grandes cidades europeias, principalmente, vem gerando cada vez mais uma grande tensão, né? E, obviamente, que isso tem uma explicação histórica que vocês estão cansados de saber, né? Ou seja, nós trabalhamos isso aí, né, desde o início, né, do nosso curso. Ou seja, a ideia, né, da construção de um sistema mundo colonial, imperial, né, significou que potências europeias, inicialmente, né, se invadissem o mundo inteiro, né? Isso nós estudamos. Então, o Império Britânico, né, os ingleses, os britânicos, ou o Reino Unido, né? O Reino Unido, já expliquei isso para vocês. O Reino Unido é a Irlanda do Norte, na ilha da Irlanda, do lado, e mais Escócia ao norte, País de Gales no sudoeste e Inglaterra, né, formam o Reino Unido. A Grã-Bretanha é a ilha onde está a Escócia, País de Gales e Inglaterra. Inglaterra é uma região, né, com a maior população, cerca de 60 milhões de pessoas, e onde está a capital do Reino Unido. Né? Esse Reino Unido, né, foi um grande império que invadiu o mundo inteiro. Né? Estiveram presentes ali, foi o maior império, né, existente, estiveram presentes na Austrália,
Nova Zelândia, China, Índia, Egito, né, em vários, Sudão, África do Sul, Canadá, né, enfim, um império que deu volta ao mundo, invadiram o mundo inteiro e do mundo inteiro retiraram recursos, né, e influenciaram, né, a organização social, política, econômica, estatal, né, o modelo de Estado, o modelo jurídico, né, desses diversos países do mundo inteiro, né, muitos desses, grande parte desses estados fizeram parte do Império Britânico, que hoje fazem parte da British Commonwealth. Esse grande império, né, invadiu o mundo inteiro. E, obviamente, né, o que vai ocorrer, né, a seguir é que o mundo inteiro se direciona a esse grande império. Se a gente voltar lá no Império Romano, né, Roma era a grande cidade na qual se dirigiam pessoas de todo o Império Romano. Né? Londres é a grande cidade de qual se dirigem pessoas de todo o Império Britânico. Né? E aí, então, o que acontece é essa criação dessa grande cidade multicultural, né, que é Londres. Agora, há uma tensão, né? Há uma tensão porque essas pessoas se direcionam do mundo inteiro em direção a essas grandes cidades imperiais. É o caso de Londres, o caso da de Paris, né? O Império Austro-Húngaro, né, que não chegou a todos os recantos do mundo, mas também, né, ali Viena era uma importante cidade imperial, né, Berlim, etc. Mas aí, principalmente Lisboa, Madrid, etc. Bom, alguns mais, outros menos, são características distintas, experiências distintas, impérios diferentes, né, que se relacionam também, né, com a população do império, né, com as diversas etnias, povos, né, pelo mundo afora, de maneira muito diferente. Então, são padrões diferentes, são histórias distintas, diferentes, mas que vão gerar tensões recorrentes. Né? Então, hoje, a gente vê nas ruas das grandes cidades europeias esse conflito que é um conflito crescente com a presença cada vez maior de imigrantes, né, na Europa e nessas grandes cidades. Então, começam a acontecer conflitos étnicos e nem sempre, portanto, essa relação entre esses diversos grupos étnicos é uma boa relação, né, ou é uma relação de integração. Isso também vai variar muito de país para país, de momento histórico para momento histórico. Então, nós vamos dizer que esse diálogo intercultural ele é um diálogo tranquilo, né? Ou que ele ocorre, né, de forma democrática, horizontal, respeitosa. Né? Não é assim, historicamente. Né? Na maioria dos casos, não é isso que acontece, embora isso também aconteça. Bom, o Estado plurinacional, de forma diferente, ele vai incentivar esse diálogo e ele vai afastar esse estranhamento. Daí que essa fórmula do Estado plurinacional é uma fórmula, né, essa construção desse constitucionalismo plurinacional é uma construção que chama a atenção do mundo inteiro, né, que é justamente esse grande desafio. Como fazer com que as pessoas diferentes, né, como que essa imensa diversidade, como que as pessoas que têm culturas diversas, religiões diversas, convivam de forma respeitosa. Você tem um elemento muito distinto, obviamente, do que acontece na Europa para o que acontece nesses outros países e principalmente o que acontece na Bolívia e no Equador. Na Europa, foram os europeus que invadiram o mundo inteiro. Né? E ali, então, do mundo inteiro vão pessoas em direção à Europa. Alguns países muito mais do que outros, não vou repetir aqui, né? E vocês sabem disso, as potências coloniais, né? Quais foram e etc. E esses estados, os primeiros estados que surgiram na Europa, né? Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda e outros estados foram se formando na Europa e depois foi se espalhando esse modelo de estado, né, moderno para o resto do mundo, mas é uma invenção
europeia, que começa lá na Europa e hoje vai para o mundo inteiro. Se vão olhar aí o mapa político, né, do mundo, vão ver estados, né, são 193 estados nacionais que integram as Nações Unidas, né, e mais diversos outros estados, né, que não integram ainda ou não quiseram fazer parte da ONU, como o caso da Suíça, como o caso da Áustria, né, entre outros, e outros que não foram reconhecidos. Aí você tem um monte aí, né, como o caso do Kosovo, né, um exemplo de um estado não reconhecido, que não integra a ONU, outros estados que foram formados recentemente que não são reconhecidos, como a Ossétia do Sul, por exemplo, né? É um estado pequenininho, a Ossétia do Sul, né? Que fica na Geórgia. E aí a gente tem um monte de estado pequenininho aparecendo pela Europa Oriental, né? Depois do fim da União Soviética e dos conflitos que surgiram a partir desse desmonte, né, da União Soviética e do fim do socialismo real na Europa Oriental, vão aparecendo um monte de estados pequenininhos, né, que não foram reconhecidos ainda, mas que têm moeda própria, têm bandeira, né, tem fronteira e funciona como Estado nacional, como é o caso da Ossétia do Sul, né, entre outros. Ei, Samela, tudo bom? Joia? Então, essa, esses, é, é, esse Estado plurinacional, então, ele vai criar instituições, mecanismos e incentivar esse diálogo intercultural. Tá? Então, veja bem, aqui então é importante a gente entender esses processos. A interculturalidade, ela existe em vários lugares, mas ela ocorre em alguns lugares com muita tensão e muito estranhamento, né? Em tempos diferentes, em regiões diferentes, etc. Tá? Então, há hoje um estranhamento crescente, né, por causa do ressurgimento do fascismo, da intolerância, né? E o fascismo é a uniformização, né? O fascismo é a ideia de que existe uma raça superior às outras e que essa tem que se impor e o resto tem que obedecer, tem que seguir o que eles falam, etc. Né? Então, é o crescimento do fascismo, do estranhamento, né? A imigração, os processos migratórios pelo mundo afora, a desigualdade, a miséria, etc., vai gerando esses conflitos, esses estranhamentos, que são muitos pelo mundo afora, mas muitos, muitos mesmo. Né? Então, por esse motivo, que a construção de um direito, né, que promova a interculturalidade, que promova o diálogo entre as culturas, né, que promova a convivência pacífica entre as culturas e o aprendizado, né, entre as diversas culturas, é tudo o que a humanidade necessita e precisa. Né? Nós não precisamos do fascismo, porque o fascismo é violência. Né? Então, o que o fascismo traz para a gente é só coisa ruim. Né? É o mal. Né? A gente precisa falar sobre o mal, nós já falamos disso. De repente, a gente pode comentar aí uma aula um pouquinho sobre teologia, né, e sobre o mal, né, e sobre o apocalipse que a gente está vivendo. Né? Precisamos conversar sobre o mal. Fascismo é o mal, são pessoas más. Né? E o mal, lembrando de novo aqui, já falei isso, né, para Santo Agostinho, mas é sempre bom relembrar, né, o que é o mal para o Santo Agostinho? O mal é o vazio, né? O mal é a ausência de bondade, né? É a ausência de cultura, né? É a ausência de inteligência, é a ausência de empatia, é a ausência de amor, né? O mal é o vazio, né? É o oco, é o oco. E o mal está entre nós. E tem muitas pessoas vazias e ocas, né, perto da gente. Então, esse é um momento complicado, né? Onde o mal se espalha nas sociedades, né? E está muito presente no Brasil. Esse oco, o vazio, né? A ignorância, a maldade, né? A ausência da bondade, a ausência do amor, a ausência de conhecimento, né? E assim por diante. Essa então, o que a gente precisa é justamente de uma fórmula, né? Ou seja, de construir instituições, né? Um sistema jurídico, uma Constituição que incentive e permita
essa convivência entre essas várias culturas, entre essa diversidade. E entre várias experiências que vão aparecendo pelo mundo afora, né, a gente tem essas duas experiências que são novas no plano do direito, no plano constitucional, que é justamente a ideia, né, do Estado plurinacional, do novo constitucionalismo. Então, o novo constitucionalismo ele incentiva esse diálogo intercultural. Nós comentamos ontem, não vou comentar de novo, né, a imenso desafio, né, que é esse diálogo intercultural. Ou seja, um diálogo entre culturas não é simplesmente a gente falar uma língua comum, né, e conversar superficialidades. Um diálogo intercultural, né, significa, então, o primeiro desafio para um diálogo intercultural é fazer com que discutir as palavras que nós experimentamos, discutir as palavras que nós utilizamos, discutir o sentido das palavras. Lembra que eu falei ontem que um monte de palavras que existe no idioma não existe no outro idioma. Um monte de sentimentos, de sentidos e de ideias que existe numa cultura não existe na outra cultura. E que muitas vezes, para você traduzir uma palavra, né, de um idioma para outro, né, numa palavra, eu citei já isso antes, né, numa palavra que está no texto da Bíblia, por exemplo, você precisa de diversas palavras no outro idioma para dizer o que aquela palavra significa, né, naquele momento em que ela foi escrita. Então, essa é a grande dificuldade de um diálogo intercultural. É o grande desafio e, ao mesmo tempo, a grande beleza desse diálogo intercultural. As pessoas percebem o mundo de forma diferente, as pessoas entendem o mundo de forma diferente. E uma outra coisa interessante, aqui só um exemplo mais para vocês, para ilustrar, né, para vocês entenderem a curiosidade, né, e a importância disso, gente. Por exemplo, você tem idiomas, são milhares de idiomas no mundo. Você tem idiomas aqui na América, por exemplo, você tem um idioma onde não há a ideia de passado e futuro. Ou seja, a ideia de passado e futuro é uma construção cultural, né? Ela não existe em todas as culturas. Essa lógica, nós já discutimos isso quando nós falamos de linearidade histórica, né? Essa lógica linear da história é uma construção moderna. Ela não existe em todas as culturas. Então, você tem, por exemplo, uma cultura aqui na América que o idioma não trabalha com passado e futuro. Ou seja, são pessoas que vivem e que a percepção que elas têm da vida é um presente contínuo. Elas É, vivem num presente contínuo. Diga. eu acho que o tailandês também. É tailandês? Acho que a tailandês também é assim, professor. Só tem Ah, tipo, é? presente. Aham. Você não. Tipo, quando você fala, por exemplo, aqui a gente fala eu comi ontem, né? Lá eles falam, tipo, eu como ontem. Então não tem. Não tem essa Aham. concepção, tipo, não tem a variação do verbo pro passado nem pro futuro. É só o presente também. Interessante, pois é, olha só. E isso significa, né? Você imagina os milhares de idiomas, as milhares de descobertas que a gente pode fazer. Né? Isso significa uma outra forma de pensar, é uma outra forma de raciocinar. Você imagina um povo que, por exemplo, na sua escrita, né, como os chineses, no mandarim, né, a escrita são ideogramas, né? São ideogramas, são ideias, né? Então, a forma de pensar, a forma de raciocinar, né, a forma de ler o mundo, né, a forma de ler um texto, ela é outra, né, completamente diferente. Por exemplo, se pegar no chinês, né, esse ideograma aqui é o ideograma para mulher. Né? O ideograma de lar é a junção do ideograma de estabilidade com mulher, né? Isso é lar. Esse ideograma de equilíbrio, estabilidade, e aqui o ideograma para mulher, né? Ou seja, eles veem, né, um chinês, o que diariamente, por exemplo, um sujeito que tem uma média compreensão, etc., ele domina cerca de 3.000 símbolos, 3.000 ideogramas. É muito diferente da nossa forma de construção
né, do texto, de construção das ideias e, portanto, de raciocínio, quando a gente vai montando letras, né? Os japoneses montam letras. Você tem o alfabeto japonês e tem os ideogramas também, né? Então, e aí, veja, o que eu estou querendo dizer com isso, né, é que as nossas cabeças, né, a cabeça de povos diferentes, né, funciona de maneira diferente. Nós pensamos de maneira diferente. Nós acessamos o mundo de maneira diferente. Tá? Isso é muito importante. Eu estou falando aqui o óbvio, né? Mas é um óbvio que, como eu disse, que não é um óbvio, né? A gente não estuda isso no ensino fundamental, no ensino médio. As pessoas, em geral, não param para pensar nisso. Não param para pensar que a racionalidade, as pessoas acham que há uma única razão, né? Há uma única razão, uma única racionalidade. E as pessoas, então, interpretam o mundo com a sua racionalidade e acham que todo mundo está raciocinando da mesma maneira. Não, são várias racionalidades, são várias razões no mundo, né? E isso é o primeiro passo para a gente aprender a conviver com as outras pessoas, né? E entender que as pessoas não sentem igual a gente sente, não percebem as coisas do jeito que a gente percebe, não compreendem a vida e o mundo do jeito que a gente compreende, né? E aí, então, se a gente... Imagina se a gente... Existe, né? E que não é uma novidade, isso vem desde o século XIX, a tentativa de criar um idioma global, né? Vocês já devem ter ouvido falar no Esperanto, né? Ouviram o Esperanto? Eu tinha um primo, já faleceu, era bem mais velho que eu, né? E que ele era professor de Esperanto. E ele tinha imensa facilidade para falar idiomas, né? Então ele falava assim mais de 30 idiomas, né, fluentemente. E assim, é uma coisa que é interessante porque quando você vai estudando idioma, e se você tem vocação, né? Porque isso também é vocação, né? As pessoas têm vocações diferentes, têm talentos diferentes. Então, tem muita gente tem facilidade para números, né? Outros para idiomas, outros para, enfim, as pessoas têm talentos diferentes. Isso também é muito bom, porque nós somos complementares. Olha que legal, né? Nós somos seres complementares. Então, falar que o super-homem é o sujeito melhor do mundo, não. Ele tem umas características, né, que os outros não têm, mas os outros têm características que ele não tem. Então, né? Nós somos também seres complementares, inclusive das nossas vocações, talentos, né, do que que a gente pode, né, fazer e etc. Daí que nós somos seres com vocação comunitária. A gente só sobreviveu porque nós somos seres gregários, né? Vivemos em comunidade. E o individualismo, então, é contra a nossa história. Por isso que o individualismo está levando a humanidade ao seu final, né? Esse individualismo, esse egoísmo, está nos levando ao fim, né, talvez da história dos seres humanos no planeta Terra, né? Talvez continue existindo alguns espíritos em outras dimensões, espíritos de seres humanos, né? Mas essa nossa dimensão aqui, se a gente não mudar, né, e parar de tanto individualismo, egoísmo e competição, né, nós vamos todos virar espíritos. Tem uma tese, né, que eu concordo, né? Ela é uma tese já bastante, como é que fala? Discutida, né? E reiterada. E, portanto, o que eu estou falando aqui também não é novidade, né? É de que nós somos energia, né? Nós somos feitos de átomos, né? E de energia. E consciência é energia. Então, se você concorda com essa hipótese, né, de que tudo é energia, tudo é átomo, isso é comprovado, tudo é feito de átomo, né? O cheiro é átomo, tudo é átomo, 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 tudo à nossa volta aqui é feito de átomo, e nós somos feitos de átomos. O ar é feito de átomo, né? Tudo é átomo, átomo, átomo. E átomo é energia, o núcleo do átomo é energia pura. Né? E a nossa consciência é átomo. Você tem algumas pesquisas interessantes, recentes, que já conseguem fazer o teletransporte de objetos muito, muito pequenos, né? Já foi feito o teletransporte, acho que na Escandinávia eles fizeram o teletransporte, então, é uma hipótese. Vocês devem ver esses filmes de ficção, eu adoro. Eu amo Star Trek, por exemplo. Spock é meu herói de infância. Eu queria ser Spock quando crescesse, né? Aquela frieza, não está nem aí, vida é longa e próspera, né?
Eu amo ficção científica. E no Star Trek, assim como em outros filmes de ficção, tem o teletransporte. O teletransporte ele é já possível, né? De pequenos fragmentos, mas começou assim. Daqui a pouco a gente vai ter o teletransporte de seres humanos. E a grande questão que as pessoas colocam para o teletransporte, né, é que como quando você transporta o corpo de uma pessoa, né, para um outro lugar, né, esse corpo se rematerializa no outro lugar com outros átomos, né? Não são os mesmos átomos. Ou seja, não são esses átomos daqui que viajam para o outro lugar, né? Mas é a informação desses átomos que viajam para outro lugar. Então você rematerializa com outros átomos. E o grande desafio e a grande interrogação para o teletransporte de seres humanos é se, no momento que nós nos rematerializarmos em outro lugar, né, como o Spock fazia, o Capitão Kirk, etc., né, a consciência vai junto. Né? E a hipótese é se a consciência é matéria também, se consciência é átomo, se consciência é matéria, né? Então você materializa o corpo com a consciência. Né? Ou como o Descartes falava, né, da alma, que está lá na glândula pineal. O Descartes ia falar, não, rematerializa sim, a alma está na glândula pineal, você rematerializa a glândula pineal, mas aí, pelo menos você pode rematerializar a glândula pineal, né, sem a alma da pessoa, se a alma não for átomo. Mas se tem alma mesmo, a alma é energia. Energia é átomo, então rematerializa. Né? Vocês estão gostando dessa aula de hoje? Pois é. Então, né, se é consciência, aí eu tenho uma hipótese, essa hipótese é minha, eu ia escrever um livro de ficção sobre isso. Se a consciência é átomo e átomo é energia, então a gente nunca morre, a nossa consciência nunca desaparece. Olha que perigo! Olha que perigo! Se a consciência humana nunca desaparece, quando morre um fascista, a consciência dele continua existindo e nunca vai desaparecer. Aí essa consciência vai invadir outros corpos em outros planetas e vai destruir outros planetas. Gostaram dessa? Bom, vocês gostam de ficção, eu achei super legal. Eu Assim, vou vou alto. imaginar. Inclusive, isso Oi? explica muita coisa. Isso explica muita coisa. Porque Viu? é exatamente assim que acontece. Viu? Pois é, aí vai. Você imagina um sujeito mau, né? Fascista, morre. A consciência dele não desaparece, gente. Isso é desesperador. Desesperador. E aí esse mal vai flutuando pelas galáxias. E pode ser que ele baixe em outro planeta e crie o terceiro Reich em outro planeta. Professor Michel, você sabe que as linhas hinduístas, né, trabalham com esse tipo de compreensão do universo, né? Eles constroem os lokas, que são camadas de realidade, né, e de evolução do ser e da espiritualidade. E aí o próprio ser, ele vai se fragmentando e ele vai se dividindo entre os lokas. É muito interessante depois dar uma Legal demais. Pois, olhadinha aí e isso é que é interessante, gente, que uma coisa, isso que você falou, Samuel, é muito importante, porque a filosofia oriental, o pensamento, e essa ideia de Oriente e Ocidente também é uma invenção moderna, né? Mas a filosofia dos seres humanos em diversos lugares do mundo já davam conta das descobertas da física quântica. O que é muito interessante é que esse homem branco ocidental ele abandona a espiritualidade e a filosofia e cria uma ciência, né, positiva e ele vai chegar por esse outro caminho nas mesmas conclusões que já existiam antes. É isso que você falou. aquela máxima sagrada, né? Que todos os caminhos levam à verdade, a Deus, e não É, interessa, né? Por onde você vai, que você vai chegar ali. é. Aquele livro do Dussel, né? 1980, 18, ai, meu Deus, 1480. 1492. Exatamente. Nele, ele vai falar, né, que uma das críticas iniciais na introdução do livro é
que o Oriente ele é visto como a origem da grande verdade, né? Das verdades, da filosofia e das grandes verdades do universo, né? E aí a América e a Europa é tido como o presente. Aliás, a América é excluída, a América Latina é excluída, né? Então ela não é um lugar a ser frequentado, mas a Europa é o presente da razão, né? Então, E a Ásia inclusive, é o passado. é uma das formas de você desqualificar, por exemplo, o tempo e o espaço na constituição cosmológica, né, na cosmovisão desses lugares que são subalternizados dentro da colonização, né? Então, são várias coisas. Eu adoro as filosofias orientais, mas isso me trouxe muitas reflexões assim para poder romper também com a percepção de tempo. E só para finalizar, ontem a BBC Brasil soltou uma matéria sobre um cara chamado Carlo Rovelli. Eu até Eu compartilhei li. no meu Instagram que ele é um físico que ele utiliza, né, a teoria da relatividade e a mecânica quântica para poder explicar que o tempo não existe. E aí, assim, eu li a matéria, nem li demais, não, porque já começou a explodir minha mente. Eu Mas, li e já encomendei os livros. Encontrei ai, 3 livros maravilhoso. deles em português. Já encomendei para o livreiro, meu amigo, e deve chegar semana que vem. Aí já vou comer o Rovelli. Eu li Nossa, isso. Eu li. professor. Gente, preparem-se, o professor vai vir assim armado para a aula. Gente, e é isso, então, aí a gente continua aqui, nós estamos falando disso. Nós estamos falando, então, o novo constitucionalismo, ele faz essa proposição de de um diálogo intercultural. Você imagina o tamanho da gente quando a gente realizar esse diálogo intercultural, quando todo mundo aprender com todo mundo. Gente, nós vamos ser muito, mas muito. Aí vão ser consciências dignas de ir para outros planetas. Não essas consciênciazinha pequenininha, né, de que é racista, que é machista, que é não sei o quê, que quer destruir o outro, quer matar o outro, né? Não, essas consciências são dignas de serem transformadas para melhor, né? Enquanto, exatamente, essas consciências amplas, olha, e aí sim, aí é energia para ir viajando para outras galáxias, outras civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Pá, 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 pá. Conhece a música? Essa do Star Trek clássico. Vocês sabem, isso, Star Trek também é cultura. Vocês sabem que o primeiro beijo interracial da televisão norte-americana foi no Star Trek? Em 1966. Isso aí, né, foi o Capitão Kirk beijando a Tenente Uhura. Né? A Tenente, lembra? Ah, isso aí, vocês têm que ver, tem na Netflix todos os Star Trek. Aí pega o clássico, o Star Trek clássico é mais no formato de teatro, assim, 1966, 1963, 60, foram 3 anos. Foi por aí, 60 e poucos. Né? Foi o primeiro, era em alguns estados norte-americanos era crime, né, pessoas de raças diferentes se beijarem, né? Era crime, era preso. E o Capitão Kirk, que era um típico. Ele é canadense, o ator, né? Mas era um típico anglo-saxão, né? Louro, de olhos azuis, etc., branco. Né? Ele dá um beijo na Tenente Uhura, uma africana, uma mulher negra, né? E isso era crime em vários lugares. Apareceu na televisão americana. Foi o primeiro. Viu? Star Trek também é cultura. Star Trek também é direito. Aliás, tem livros. Vocês estão achando que eu enlouqueci hoje? Não, tem um monte de livros sobre direito e Star Trek. Tem um filósofo alemão do campo do direito. Ah, eu tenho esse livro aqui, depois eu vou achar para vocês, vou mostrar para vocês, vocês não acharem que eu estou mentindo. É um desses filósofos famosos da filosofia jurídica da Alemanha, que escreveu sobre Star Trek e direito. Né? Tem coisas interessantes. Assistam. Ficção científica é legal. Agora, o problema é depois que a gente começa a estudar um pouco de astronomia, física quântica, etc., a gente vai encontrando os furos nos filmes, né?
Por exemplo, aquele negócio da nave levar um tiro e fazer pum. Não tem pum, porque não tem ar no espaço, então não tem som. Como é que o som vai propagar? Não tem. Aí explodiu, vai... Não é? Tem que ser, mas aí eles põem o som porque fica mais emocionante para as crianças e adolescentes assistirem. Mas você vai vendo assim. Mas aí, interessante. Bom, voltamos então. Por que eu estou falando disso tudo aqui? Olha só. Essa ideia, então, de um interculturalismo vai gerar um terceiro conceito, uma terceira ideia, que é o quê? É o resultado desse diálogo. O resultado desse diálogo que é o transculturalismo. O que vai acontecer depois da gente dialogar com todo mundo, conversar com todo mundo, pacientemente, aprender com todo mundo, depois que a humanidade conseguir, né, fazer isso, o resultado disso, ou seja, é o que nós chamamos de transculturalismo. Ou seja, o resultado do diálogo é essa grande novidade do que virá, né? Se é que virá, né? Porque se os fascistas continuarem ganhando espaço, né, aí não virá nada. Mas tem uma outra coisa que a gente chama a teologia para dialogar com a gente, né, no Apocalipse, que fala o seguinte: o bem ganha do mal fácil, fácil. O problema é que o mal se infiltra no meio do bem. E aí a gente muitas vezes acha que o mal é o bem, e a gente mistura tudo. Então, a primeira coisa é isso que está no livro do Apocalipse. Isso está na Bíblia, né? A primeira coisa para a gente derrotar o mal é separar, é enxergar o mal. E eu acho que hoje a gente está num momento muito importante, porque hoje a gente está vendo o mal com todas as cores. O mal está aí, né? E não vai me dizer, o que é mal, professor? Isso é filosófico, isso é relativo. Relativo porcaria nenhuma. Relativo porcaria nenhuma. O mal a gente sabe muito bem o que é o mal. O mal é a violência, né? O mal é a tortura, o mal é o fascismo, o mal é o racismo, o mal é a homofobia, o mal é a opressão, é a violência contra as pessoas. O mal é fácil de ver o mal. Fácil de diferenciar o mal do amor. É fácil diferenciar o ódio do amor. Não vem falar, é difícil, é muito difícil separar, isso é relativo, coisa nenhuma. Relativo, coisa nenhuma. Quem ama não mata, quem ama não tortura, quem ama não ofende, quem ama não é racista, né? Quem ama, ama. Amar é diferente, é fácil de identificar, a gente sabe muito bem. A gente sabe muito bem o que é o amor, o que é o ódio. A gente sabe muito bem identificar o que é o mal. E aí, então, aí o mal perde fácil. O mal perde fácil para o bem. Isso é o que diz a Bíblia, né? Mas primeiro a gente tem que enxergar. E aí muita gente ainda está misturando as coisas. Embora seja, eu acho, muito difícil, né? Mas assim, as pessoas estão achando que o bem é o mal, que o mal é o bem, que não sei o quê, parará, e aí, né, acha que amar é bater, amar é torturar, né? Amar é discriminar, né? Eu estou te batendo por amor. Não. Né? Gente, eu estou discriminando, né? Eu estou te humilhando, mas é por amor, é porque eu te quero bem. Não, não. Isso não é amor. Isso não é amor. E a gente sabe o que é, não é, Sandra? Então, então aí o transcultural é o resultado desse diálogo intercultural. E aí a gente leva, né, essa outra para uma outra ideia que também é cultivada, né, no novo constitucionalismo, que é a ideia da inter. E aí vai ser a mesma. Aí o conceito já ficou fácil de explicar, né? Que é a multidisciplinaridade. E aí nós estamos falando no campo da ciência moderna, mas nós vamos ultrapassar o campo da ciência moderna. Então vamos por partes. Vamos começar pela ciência moderna, o que se chama de multidisciplinar. Vamos fazer um estudo multidisciplinar. Vamos fazer uma pesquisa multidisciplinar. Então aí você pega, né, coloca a vida como centro disso. E aí vamos falar, olha, como é que a biologia trata da vida? Como é que a química trata da vida? Como é que o direito trata a vida? Como é que a sociologia trata a vida? Como é que a psicologia trata a vida? Como é que a psicanálise trata a vida? Como é que... E assim vai, né? Como é que a física trata a vida? Como é que a física quântica trata a vida? Como é que as diversas áreas do conhecimento.
Isso é moderno, ou seja, a divisão do saber, do conhecimento, em diversas áreas, né, é uma construção moderna. Isso é bem moderno. Isso permitiu, presta atenção nisso, que isso é muito importante, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos fazendo transdisciplinaridade. Né? Transdisciplinaridade é o caminho, é o que a gente estava brincando aqui de fazer. Né? A ideia, a divisão em disciplinas, em áreas de conhecimento, permitiu que a gente se dedicasse a determinados temas específicos e, com isso, a gente se aprofundasse muito em determinadas questões. Isso trouxe avanços tecnológicos muito importantes, conhecimentos muito importantes. Isso é uma marca da modernidade. E aí, preste atenção nisso, gente, pelo amor de Deus, né? Todo o conhecimento vem basicamente de dois saberes. De dois saberes. Tudo vem de dois saberes. Olha que curioso. E esses dois saberes são justamente os dois saberes que os inteligentes dos fascistas querem acabar com a obrigatoriedade do estudo deles. É sensacional. Os caras são muito inteligentes. Que é o quê? A filosofia e a história. Tudo vem da filosofia e da história. Ou seja, em outras palavras, a gente faz tudo com a filosofia e com a história. Aí chega os caras muito inteligentes e falam: não, agora a filosofia e a história não vai ser mais obrigatório na escola, não. Aí então, tudo vem da filosofia e da escola. Não! Desculpa. Fiz um símbolo, saiu sem querer aquela coisa. Né? Tudo vem da filosofia da história. Você pega lá, olha, da filosofia chamada filosofia moderna, né, que herda a filosofia grega, que, por sua vez, vem da filosofia que nasce na África, né? Pitágoras, a matemática, né? O filósofo, tudo vem da filosofia. Sem filosofia, ou seja, sem pensar, sem raciocinar sobre as coisas, né, a gente não tinha descoberto nada. Como é que você, no campo da ciência, como é que funciona, né? Vocês estão na universidade, né? Como é que a ciência funciona? As coisas que vocês estão estudando, né? As várias ciências, os vários campos do conhecimento, como é que a ciência moderna ela tem funcionado? Ela funciona da seguinte maneira: por exemplo, quando vocês forem fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, vocês vão observar a realidade. Então, primeiro, observar o mundo. Então, aquela coisa que fala: nossa, fulano é tão distraído, né? Ele fica olhando para o espaço. Né? São essas pessoas que mudam o mundo, aquelas que ficam olhando para o vazio. Né? Porque a gente só muda o mundo pensando, né? Pensando e observando. Aí você observa. Aí alguém observa o negócio, né? A maçã caiu lá, né? A gravidade, a teoria da gravidade, né? Ou qualquer outro, o buraco negro. O primeiro sujeito que, com num observatório, percebeu alguma coisa estranha no céu e que ele chamou de buraco negro. Né? Aí, então, ele está observando, esse cara fica observando, e falou: aquele negócio é estranho, eu nunca vi aquilo, não. Não tem explicação para aquele negócio, não. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai construir uma hipótese. Ele vai construir uma hipótese e falar: eu acho que aquilo é isso aqui. Ele vai escrever a hipótese e aí então ele vai tentar comprovar. E aí, geralmente, ele vai falar: não, essa hipótese não foi comprovada. Então, vamos criar outra hipótese. Como é que ele constrói a hipótese? Observando e pensando. Pensando. Criando. Ou seja, quem muda o mundo é quem é criativo. Aqui vai uma recomendação para vocês: não tomem Ritalina. Não tomem Ritalina, que a Ritalina foca demais. Então, a Ritalina era uma pergunta que vocês têm que fazer para entender a questão das drogas no mundo. Toda civilização tem droga. Toda a história da humanidade tem droga. Agora, você tem drogas e todos nós consumimos drogas. Eu tomo remédio para dor de cabeça, tomo cerveja, né, come açúcar, tudo é droga. A droga, ela tem a capacidade de alterar o nosso estado, a química do nosso corpo.
né? Então, muda o estado e nosso estado de consciência. Então, você tem drogas que revelam, drogas que ocultam, drogas que alucinam, drogas que curam, drogas que matam. Em geral, a mesma droga que cura, mata. E a mesma que mata, cura. Que é um outro segredinho da droga, que é o quê? A quantidade que você usa. Então, se você tomar muito remédio para dor de cabeça, você vai morrer. Né? Então, ou então, se você tomar remédio para dor de cabeça, como acontece com a população dos Estados Unidos, que toma esses remédios para dor o tempo todo, né, você começa a criar outros problemas, outras doenças. Né? Então, a droga também passa pela quantidade. Né? Uma cervejinha no fim de semana, geladinha, falta muito para o fim de semana ainda, deu água na boca. Uma cervejinha no fim de semana, uma não, umas duas, três, né? Geladinhas, assim, não faz mal, mas começar a tomar muito, aí faz mal, aí vira alcoólatra, acaba a vida da pessoa, etc, etc. Então, a droga, ela tem uma quantidade. Agora, a pergunta que as pessoas não fazem, que deveria ser a primeira pergunta a ser feita quando se fala em drogas, no campo do direito, no direito penal, né, do direito da criminologia, é o quê? Quem diz quais são as drogas permitidas e quem diz quais são as drogas não permitidas? Essa é a primeira pergunta que tem que fazer. Por exemplo, na Alemanha, no século XIX, o café era proibido, porque o café tem um efeito semelhante à cocaína. Então, o café era proibido. Já se tinha outras drogas, por exemplo, Freud usava a... Como é que chama? A cocaína para tratamento, ele tinha câncer no maxilar, né? E outras pessoas usam hoje a maconha para tratamento médico, etc., que evita convulsões, etc., já utilizado amplamente em diversos países do mundo. Então, você vai perguntar, olha, por que essa droga aqui, que tem esse nome aqui esquisito, pode? E por que essa droga que tem esse nome aqui esquisito também não pode? Todas têm nomes esquisitos. Né? Por que não pode? Uma pode, outra não pode. As duas são esquisitas. Né? Isso é cultural. A nossa cultura, e aí eu chego na Ritalina, a nossa cultura que a gente está vivendo hoje é uma cultura de uma extrema velocidade. Ela é alucinante. E aí eu estou falando para vocês porque eu também entrei nessa velocidade alucinante. Não tanto quanto vocês estão entrando. Então, desacelera, gente. Desacelera, né? Porque a velocidade é muito grande. Acho que eu comentei, aqui em casa, por exemplo, eu tenho 4 filhos. Da idade de vocês, os caras vêm a aula, eles aceleram a aula, põem a aula velocidade 2 vezes. Coisa de louco, né, pessoal? Também acho. Mas Só maluco, só maluco. Até os áudios do WhatsApp agora você pode colocar em velocidade 2 vezes. Olha que maluquice, gente. Mas maluquice que eu faço também. Às vezes eu estou vendo um filme, eu quero ver o final do filme e o filme tá chato, eu acelero o filme. Eu também faço isso. Essas séries intermináveis, assim, eu acelero, eu quero ver como é que vai terminar. Eu quero ver como é que vai terminar a aula. Ainda bem que vocês estão com paciência de assistir essa aula, assim. Você Né? acredita que tem gente que acelera a aula também aqui da sala, pessoal? Você não vai acreditar. Claro, Duas claro. vezes. Olha, Aí eu fico falando, aí o professor fica falando assim, porque eu acho que o interculturalismo. Ué. Não, tá, é isso aí, né? Aí a gente vai, né? A velocidade é muito grande. Então, o que acontece? As drogas que vão ser permitidas são as drogas que fazem aumentar a nossa velocidade e o nosso rendimento nessa velocidade. Né? E as drogas que aumentam, portanto, a nossa produtividade. A Ritalina dá um foco, né? Ela foca e você aumenta a produtividade. Então, eu vou estudar com maior rendimento, vou produzir com maior rendimento, mas depois que passa o efeito, é um horror, é uma droga, por isso que é droga. Agora, vamos pensar, uma droga que desacelera. Qual é uma droga que desacelera? Que não causa nenhum mal, ela desacelera. Obviamente, em muita quantidade causa mal. Eu falei, toda droga, até remédio para dor de cabeça em quantidade causa mal. A maconha desacelera. A maconha é proibida, porque a maconha inabilita para o trabalho. Então, o sujeito, depois que fuma maconha, ele fica voadão, tranquilão, começa a rir à toa, né? Dá uma fome danada depois de um tempo. E aí, então, o cara está inabilitado para o trabalho.
Mas o que hoje importa? Hoje importa produzir, 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 produzir. Então, vai ser uma droga que faz mal, que a grande quantidade faz muito mal, mas se dá até para a criança, né? Que é a Ritalina. Ou seja, as drogas, elas são inseridas dentro da sociedade. E a escolha delas é feita pelo poder, segundo o que o poder espera de nós. Que espera má produção, né? Espera calma, aceleração, o que espera das pessoas? Né? E aí, então, essas drogas se inserem dentro disso. Bom, então, a questão da multidisciplinaridade justamente vai permitir que cada vez mais a gente, né, aprofunde em determinadas áreas e construa uma visão sobre o mesmo objeto, sobre a vida, por exemplo. Né? Como é que o direito vê a vida? O que é a vida para o direito? Olha, isso é uma discussão imensa no direito, uma discussão que não tem consenso. Né? Quando começa a vida? Começa a vida quando a fertilização do óvulo pelo espermatozoide, é quando o óvulo se fixa quando desenvolve os nervos, os 3 primeiros meses de gravidez. E aí, então, essa discussão interminável de quando começa a vida para o direito, né, vai afetar a legislação e a vida de um monte de pessoas pelo mundo afora, né, com relação, por exemplo, a um debate complexo, né, que é o debate do aborto. Quando termina a vida, né? Quando termina a vida? Olha, a vida termina quando o coração para de bater. Né? Mas hoje eu tenho condição de manter o coração batendo muito tempo. Né? Então a vida, mesmo com o coração batendo e os órgãos funcionando, ela termina quando você tem morte cerebral. É o que tem sido utilizado. Mas quando é que se dá a morte cerebral? Né? Você sabe que alguns órgãos do corpo humano continuam funcionando, né? E a orelha, o nariz continua crescendo, mesmo depois que a pessoa morre, né? Depois que o coração para de bater, a orelha continua crescendo, o nariz continua crescendo. Aliás, são duas coisas que nunca param de crescer, né? A orelha. Minha orelha é bem pequenininha, ela vai ficar, imagina, daqui a pouco ela vai estar desse tamanho. Né? A orelha nunca para de crescer, o nariz nunca para de crescer. É, enfim, quando é que a pessoa morre? Quando é que o organismo morre? Né? Enfim, essas são questões. O direito vai, então, começar a fazer um monte de indagação sobre vida e morte. Eu orientei uma tese de doutorado, com muita honra hoje, da professora Maria de Fátima Freire de Sá, que hoje é uma das grandes, né, estudiosas do biodireito, do direito à morte, que a tese dela foi sobre direito à morte. Né? Todas as implicações que tem nisso, né? E que o direito vai regulamentar. Ela falou, olha, como é que, por exemplo, a pessoa que hoje, com aparelhos, né, você pode manter a vida da pessoa artificialmente, né, existente, mantida, né, os órgãos funcionando, o coração batendo, etc., durante anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. E você imagina, então, como é que você vai discutir essa questão, que é outro debate que o direito faz, que é o debate sobre a eutanásia? E se essa pessoa está sofrendo? E você sabe que pessoas que estão em coma, você tem relatos de pessoas em coma que estão ouvindo o que as pessoas estão falando em volta, que está consciente, outros não estão conscientes. E aí? Você vai manter uma pessoa presa numa cama 10 anos? Isso é vida? Qual é esse conceito de vida? O conceito de vida é um conceito cultural, é claro, né? É um conceito cultural. Né? Se entra o conceito biológico de vida também, que também hoje está sendo completamente revisto e rediscutido sobre o conceito biológico de vida. Olha, se tudo tem átomo, né? Então tudo tem vida, né? Aí você começa as teorias da autopoiesis, da vida, do Humberto Maturana, que faleceu outro dia, né? Um grande biólogo que deu grandes contribuições para reflexões no campo das ciências sociais e para o direito. A teoria da autopoiesis no direito vem da teoria da autopoiesis na biologia, do Humberto Maturana. Então a gente começa a fazer o quê? Interdisciplinaridade. A gente começa a descobrir que o que a gente está perguntando numa área de conhecimento já tem a resposta na outra. E essa aqui tem uma pergunta que essa aqui já respondeu. E essa aqui tem uma pergunta que essa aqui já respondeu. Então, o que a gente precisa fazer? O que as universidades hoje começam a fazer?
transdisciplinaridade. E aí, gente, outra coisa, pelo amor de Deus, não vamos falar que interdisciplinaridade é o direito penal com o direito constitucional. Não. Isso aí é do século passado, pelo amor de Deus. Interdisciplinaridade é o direito com a física quântica. Eu já orientei uma tese sobre isso. Direito e física quântica. Direito e biologia, direito e psicologia, já várias teses, já li vários livros. Direito e psicanálise, né? Direito e história, direito e filosofia, direito e química, direito e aí vai. E aí, mais interessante ainda, quando você começa a misturar isso tudo. Aí fica uma maravilha, um mexidão cultural, um mexidão interdisciplinar fabuloso. E a gente começa a descobrir um monte de coisa. Porque tem os caras que são especialistas em determinada área. Fala aí, Sandra, você ia falar alguma coisa para falar. Não, professor, é que eu já vou até aqui orientar, falar com os colegas, né, que ao longo da jornada acadêmica da gente, a gente vai encontrar, na verdade, muitas críticas a essa transdisciplinariedade, no sentido de que muitas vezes pelo argumento da autoridade vai ser imposto, né? Então, muitas vezes vocês vão encontrar pessoas tentando realmente destruir esse processo criativo que fica em ebulição, né? Então, assim, quando vocês estiverem escrevendo seus artigos, escrevendo a monografia de vocês, quando vocês estiverem fazendo pesquisa, ou às vezes até mesmo criando teorias pessoais, né? Se permitam construir essas teorias e colocá-las em prática, colocar elas em xeque, e muitas vezes também entender que esse lugar do único, ele é um lugar, às vezes, solitário também. Então, é importante a gente entender que esse lugar de solitude é importante na jornada da gente, mas não deixem de jeito nenhum destruírem o trabalho de vocês. A faculdade não pode ser um impedimento para a expressão da criatividade e dos seus estudos pessoais, né? Então, força na peruca. Exatamente, é isso aí. E lembrando, né, que a educação moderna ela era para condicionar as pessoas. Então, embora hoje a gente tenha escolas que abram perspectiva, você também tem escolas que fecham perspectiva. Embora hoje você tenha, né, disciplinas, universidades, professores que abram perspectiva, você vai ter disciplinas, universidades que fecham perspectivas. Né? Então, vocês estão aqui numa universidade, com uma universidade que ela é múltipla, ela é plural, ela é diversa, né? E a gente tem uma possibilidade de trabalho muito livre, né? Eu amo trabalhar na PUC, trabalho na PUC e na UFMG, são dois lugares onde sempre fui extremamente respeitado na construção do saber, no meu pensamento, né? E olha que meu pensamento incomoda muita gente, né? Justamente porque ele é disruptivo, ou seja, vai chegar e falar, olha, não dá para a gente ficar nessa velharia aí, gente. Não dá para a gente ficar nessa mesmice aí. Vamos pensar, vamos dialogar, vamos fazer. Então, e isso é o espaço da universidade, né? Essa é a ideia da universidade, que breve será chamado, já tem algumas universidades que são chamadas, né, pluriversidades, né? Do pluriverso, que é justamente correspondendo a essa imensa é, diversidade, né, que a gente vive. E aí, gente, olha que maravilha. Aí, a partir do diálogo interdisciplinar, que passa também pelo mesmo desafio do diálogo intercultural. Por quê? Porque a gente tem que acertar as palavras. Cada ciência vai se orgulhar muito do seu dialeto próprio, do seu idioma próprio. Então, tem o juridiquês. Tem muita gente, é algo que eu não escrevo em juridiquês e não falo juridiquês. Vocês já ouviram falar muito. Não falo, tem pavor disso. Mas tem gente que adora falar complicado e acha que esse falar complicado é porque isso é uma reserva de mercado. Olha, eu vou falar algo que só os meus vão entender e os outros não vão entender. Então, eu estou garantindo que só esse grupo aqui vai entender do que eu estou falando. Né? Uma curiosidade no campo do direito, na Inglaterra, na Idade Média, né, os normandos, os vikings invadiram a França e se estabeleceram na Normandia. Né? Na Normandia, os normandos invadiram a Inglaterra, e daí vem a família real inglesa, né, e eles levaram, e depois invadem a Irlanda.
né? Por que que eu estou falando isso? Por que que eu estou falando isso? Por que que eu estou falando isso? Esqueci, esqueci, daqui a pouquinho volto. Não, eu pensei muita coisa ao mesmo tempo, gente. Barbaridade. Isso é perigoso também. Aí a cabeça, isso aí também, que você começa a colocar muita coisa dentro da cabeça, às vezes a cabeça vai... Aí embaralha. Daqui a pouquinho eu lembro o que que eu ia falar. Mas é isso. Então eu vou voltar lá. A questão da, da transdisciplinaridade é a resultante da interdisciplinaridade. Tá? Então, esse diálogo entre as várias campos do saber, né? E aqui eu estava falando das linguagens, né? Que cada um desenvolve, como se fosse uma forma de reservar, né? O seu espaço. E isso cria um imenso desafio para o diálogo interdisciplinar. Porque a biologia tem sua linguagem própria, né, e tem que ter, mas às vezes você cria algo que complexifica demais, né? Então, tem que ter, você vai ter, obviamente, palavras próprias, etc. Mas, ou seja, ser profundo não significa ser confuso, né? Então, ao contrário, quanto mais clara a pessoa consegue ser, né, mais ela entendeu, né? Quanto mais confusa, menos ela entendeu. Então, evitar essas reservas de mercado e estabelecer uma linguagem comum, onde esses diversos saberes, essas diversas disciplinas possam dialogar. Aí, então, imagina só, isso então é a transdisciplinaridade. Né? É a resultante. Gente, o que que eu pensei quando eu comecei a falar nos Vikings? Gente? Daqui a pouquinho volta aqui. Era alguma coisa interessante, mas eu desviei do caminho ali, aí foi, né? Mas, enfim, aí você imagina só, olha o mundo que pode vir aí. As várias disciplinas, hoje você tem nas grandes universidades pelo mundo afora, né? E aqui na PUC, na UFMG, você tem isso também, né? Ser grupos de professores que promovem a transdisciplinaridade. Então, são professores que estão estudando, né? E juntando o quebra-cabeça, pegando ali a biologia, com a química, com a física quântica, com a física clássica, com o direito, com a psicologia, com a psicanálise, com a neurociência, etc. E vai juntando esse quebra-cabeça. Imagina quando a gente conseguir, né, montar esse quebra-cabeça. Óbvio que esse quebra-cabeça nunca vai estar pronto, né? Ele nunca vai estar pronto. Isso é maravilhoso também, porque sempre há mais para descobrir. Quanto mais a gente vai descobrindo, mais vai ampliando. Então, imagina quando a gente começar a fazer isso. E quando a gente, então, juntar a transdisciplinaridade com a transculturalidade. E nós, então, pegarmos os saberes de outras culturas que nós desconsideramos. Por exemplo, hoje, o Brasil ele é assaltado há décadas, né? É assaltado, e agora mais do que nunca, né? Ele é assaltado nas suas riquezas do subsolo, do solo, do supersolo, das suas plantas, das ervas, do uso medicinal das ervas e plantas. Essas ervas e plantas, né, estão aí aos montes. O Brasil é o país com a maior diversidade, com a maior biodiversidade do planeta, com o maior número de plantas do planeta. A riqueza que você tem de plantas que curam, né? Que são as drogas, são as plantas, né? Viram drogas que curam. Dependendo da quantidade, matam, mas curam e etc. É isso. Bom, essa quantidade de plantas, os povos originais. Ah, o Freud começou, peraí. É meio-dia. É a hora do meu filho chegar do trabalho, aí ou ele começa a ficar agitado. Peraí. Dessa vez eu não gritei no ouvido de vocês. Então, você tem essas diversas culturas, né, que convivem com o ambiente, vão conhecendo do ambiente e vão pesquisando. São pesquisas empíricas, né? São pesquisas de química. Né? Vão alterar, vão ver, vão descobrir o uso medicinal dessas raízes, dessas plantas. Aí o que é que acontece? Aí chega a indústria farmacêutica, isso acontece há muito tempo. Eu já dei aula há algum tempo, várias vezes em Rondônia, no Acre, no Pará, na Amazônia,
várias vezes. Agora mesmo, na PUC, a gente tem um convênio, um DINTER, né, um doutorado interinstitucional em Manaus, que a gente estava indo lá antes da pandemia, né? Agora as aulas estão sendo também por aqui, né? Mas é uma região que eu fui com muita frequência nesses estados da Amazônia, né? Todos. E o que a gente vê, né, é como que chegam essa indústria farmacêutica, esses caras, muitos deles se disfarçam, se disfarçam de pastores, né, de cristãos, chegam, ganham a confiança da população, passa a perna na população, tem acesso ao conhecimento, aprende o idioma da população, tem acesso ao conhecimento medicinal daquele povo, daquele grupo étnico, né, rouba e leva. Veja bem, não rouba só a planta, rouba a pesquisa. Ou seja, essa planta, segundo o conhecimento, o saber dessa comunidade, serve para isso, isso, ela é usada assim. Você vai ferver, fazer assim, fazer aqui, fazer acolá, parará, ela vai curar isso, curar aquilo. Aí eles pegam a pesquisa, a planta, e levam para patentear na indústria farmacêutica da Europa, do Japão e dos Estados Unidos. Roubam, nós somos roubados quase todos os dias. Eles roubam até a água da Amazônia. Até a água da Amazônia eles roubam. Né? E isso faz parte. O que vai dizer para a gente oficialmente? Índio. Índio não sabe de nada, não, gente. A indústria farmacêutica, esses pesquisadores, eles gastam bilhões em pesquisas para chegar a esses medicamentos fabulosos que vendem para vocês a peso de ouro. Mentira! Eles roubam isso. Você sabe o que roubaram da água? Aqui na Faculdade de Medicina, aqui da UFMG, tinha estudo de águas medicinais. Vocês devem conhecer, aqui quem é aqui de Minas Gerais, talvez conheça aquela região das águas ali, Caxambu, Cambuquira, São Lourenço, né? E ali você tem nascentes de águas, isso existe em vários outros lugares do país e do mundo. Estou falando aqui que é o que eu conheço de pertinho, já fui muito a Caxambu, São Lourenço, né? Eu tomei muito daquelas águas. Vocês têm água com ferro, água com lítio, né? Água calmante, água que recupera, né, a ausência de ferro no organismo, etc. Águas que curam, águas medicinais. A França leva isso muito a sério. Né? Vichy era uma região de águas medicinais. Você toma água, a água cura. Né? Aí, o que você tinha uma disciplina na Faculdade de Medicina da UFMG, isso, antes e após a Segunda Guerra Mundial, né, sobre águas medicinais. Aí o que aconteceu? Aí os caras descobriram isso. Veio a Nestlé para cá, veio outras águas multinacionais, transnacionais, e começaram a pegar nossa água e tirar os sais da água. Começaram a tirar o lítio da água. A água virou. E aí eles começaram a vender. Você compra essa água da Coca-Cola ou a água da Nestlé, aí vem assim, puro leve. Você acha assim, que chique? Água puro leve. A água não tem nada. A água não tem nenhum sal mineral, não tem nada. Porque eles tiraram tudo. Vão transformar em cápsulazinhas e vão vender a peso de ouro. Vai comprar um ansiolítico, por exemplo, um antidepressivo, por exemplo, o preço que é. Que eles tiram da água, tiram das plantas. Mas os índios são atrasadinhos, gente. Esse povo que bebe água achando que a água vai curar é atrasadinho. Aí eles fazem isso. Eles tiram isso da água, da planta, vão lá e depois vendem para a gente. E a gente compra a peso de ouro. Tudo isso. Né? Então, quando você fala na interdisciplinariedade junto com a interculturalidade, nós estamos falando agora de misturar todos os saberes, de considerar os outros saberes não modernos. Né? Ou seja, a Europa criou um conceito de ciência. Né? E logo, como eles criaram o conceito de ciência e eles criaram o conceito de filosofia, o que eles fazem é ciência e filosofia. O que as outras culturas fazem não é nem ciência, nem filosofia. Então, né, a ideia de agora misturar e todo mundo aprender com todo mundo é algo que já está acontecendo. Hoje, você tem já nas universidades brasileiras, né, por exemplo, escolas também que ensinam os saberes originários.
os saberes indígenas, né? A UFMG tem, né, um curso de saberes e conhecimento indígena. Essa novidade começou na UFMG e na UNB, mas hoje já foi espalhando para outras universidades. Você tem, por exemplo, aqui, né, a concessão de título de doutor para pessoas que têm conhecimentos tradicionais, né? Então, ele é doutor. Isso significa o quê? Não é que essas pessoas estão ligando aí para ter o título, mas o título de doutor, ele autoriza, né? E isso é complicado, mas isso é o que eu estou falando, é real, né? Embora complicado e questionável, né? Quando a gente tem o título de doutor, aí você fala, você põe lá, você publica, você pode publicar em algumas revistas que as outras pessoas não podem. Já vai ser lido e convidado para fazer palestras em outros lugares que outras pessoas não vão ser convidadas. Você vai ser ouvido com maior respeito do que outras pessoas. Isso é o que a academia, essa ficção que a academia cria. Por quê ficção? Porque tem muitas pessoas que realmente fazem o mestrado, doutorado, estudam, e aí elas crescem com isso. Agora, tem pessoas que passam pela graduação e fazem doutorado e que são, por exemplo, você tem fascista doutor, né? Então, ou seja, que a educação não adiantou de muita coisa, não. Continuou estúpido, né? Continuou não, né? Nem todo mundo, né, nasce estúpido, são poucos, né? Mas alguns nascem e permanecem, né, com a estupidez pro resto da vida. Então, não faz. E daí então você começa a reconhecer isso. Isso começou ali no Estado Plurinacional da Bolívia, do Equador, isso já chegou em vários outros lugares do mundo, já chegou aqui no Brasil. Então, hoje você já tem universidades que reconhecem o título de doutor para pessoas que têm um conhecimento profundo em saberes tradicionais, conhecimentos tradicionais. Então, esses conhecimentos tradicionais, eles não precisam ser travestidos de um conhecimento científico, receber o nome em latim qualquer, colocar dentro de uma caixa industrializada e ser vendido para a gente. Falando, olha, isso aqui, fora da caixa industrializada, sem o nome, sem estar em cápsula, né, é isso aqui que está lá na cápsula, né, que cura, né, do mesmo jeito, etc., ou de um outro jeito, ou até de um jeito melhor, ou de um jeito. E aí varia. Tá? Então, o Estado plurinacional ele começa a juntar esses saberes. Hoje, então, o conhecimento dos povos originários, dessas outras etnias, né, não modernas, né, não influenciadas pelo pensamento, filosofia e ciência europeia, eles são respeitados, são valorizados e são utilizados. Recentemente teve, só que a gente não sabe muito bem ainda como fazer isso, não, mas a Unesco, e aí só que eu já vou contar, já é um problema de como que os modernos, né, ainda não estão sabendo lidar com o seu preconceito em relação à diversidade, ou seja, aos outros saberes das outras culturas. Tem a Bolívia, por exemplo, ela tem várias medicinas. Não só a medicina ocidental, né? Mas ela tem várias outras medicinas. A gente é acostumado a conhecer outras técnicas, né, de medicinas, que não só a medicina positivista ocidental, ou a medicina curativa das drogas sintetizadas, etc. Mas, por exemplo, você tem, isso já é utilizado no mundo inteiro e utilizado diariamente por todo mundo na China, né, que é a acupuntura, por exemplo. Você faz uma cirurgia, você abre o peito da pessoa, faz uma cirurgia, eu fiz a cirurgia cardíaca, né? Você abre o peito da pessoa com uma anestesia, com técnica de acupuntura, né? Não é qualquer um que faz isso, né? Claro, mas é o conhecimento, é um saber, e é um saber milenar, né? Que evita, que é um anestesiologista, né? Só que o anestesiologista brasileiro não vai saber fazer o que o anestesiologista chinês com técnica de acupuntura faz. Ou você tem outras técnicas, né? Várias outras técnicas você já deve ter experimentado. A Bolívia tem várias medicinas, né? E uma dessas medicinas, a medicina calauaia, de uma etnia boliviana, foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, né? Olha, o que está errado aí, gente? O que bateu errado? Olha, o que está certo é que, com muita dificuldade,
né, o Ocidente e uma instituição ocidental, a Unesco, que integra a ONU, né, vai reconhecer uma medicina originária indígena da Bolívia como uma medicina válida para o Ocidente. O que está de errado? Foi reconhecida pela Unesco e não pela OMS. O órgão que vai tratar de saúde é a Organização Mundial da Saúde. A Unesco é cultura. Né? Ou seja, então fala, olha, vocês entram aqui, é uma cultura, essa medicina aqui, da cultura de vocês. E aí um outro problema começou a acontecer, né? Que interessante. Aí os médicos bolivianos de formação ocidental, né, da medicina ocidental europeia, eles vão pegar o conhecimento, né, mas separar o conhecimento da cultura, né, e começar a aplicar isso na medicina ocidental. E o que começou a acontecer também? Como a Unesco reconheceu apenas essa medicina, e não as outras medicinas das outras 35, né, são 36 comunidades originárias, etnias diferentes, culturas diferentes. Reconheceu a medicina de uma cultura e não reconheceu das 35 outras culturas. Aí o que aconteceu? As outras se sentiram subalternizadas e essa se sentiu superior. Aí começa a acontecer, aí, enfim, aí vai aquela confusão toda, né, que decorre disso aí. A ideia, portanto, do Estado plurinacional é superar isso. Bom, e aí então nós já comentamos ontem, não vou repetir isso, a ideia de que o Estado plurinacional ele é plurijurídico, né? Então, enquanto no Brasil você tem um direito de família, né? Na Bolívia você tem 36 direitos de famílias, 36 sistemas jurídicos convivendo simultaneamente e de forma horizontal, né? Ele é pluriepistemológico, quando a gente fala isso, diz respeito justamente ao reconhecimento dessas outras várias formas de conhecer, dessas outras ciências, dessas outras formas de conhecer o mundo, né, de acessar o conhecimento. Né? Então, isso aí também a gente já falou bastante. Né? E aí, então, para terminar, vamos falar em dois conceitos importantíssimos que nós já criamos ou trabalhamos as bases teóricas disso nas primeiras aulas, vocês vão se recordar, mas que eu vou resgatar e acrescentar aqui uma diferenciação, um novo conceito, né, que é importante para o novo constitucionalismo democrático, que é a ideia de descolonização e decolonialidade. Tá? Então, a gente já falou muito em colonialismo, colonização, não é? Bom, qual é essa diferença? A ideia, as teorias do novo constitucionalismo democrático latino-americano, as teorias do Estado plurinacional, elas têm que dialogar, e elas dialogam, na esmagadora maioria dos casos, com a filosofia, com o pensamento decolonial. O que significa isso? Então, eu vou explicar aqui em poucas palavras, em qualquer dúvida vocês podem perguntar. Né? Essa expressão decolonial, ela é, às vezes, criticada, e criticada por alguns autores importantes do campo do novo constitucionalismo, que ela seria, para alguns, um anglicismo, né? Vem de decolonization, né? Isso não existe em português, né? No português existe a descolonização, mas essa tem sido uma palavra que tem sido utilizada recorrentemente, é como um neologismo, né? Uma palavra nova, incorporada, né, para as reflexões do campo do direito constitucional, porque para diferenciar de descolonização. Então, decolonização, decolonialidade passa a ter um significado próprio, diferente de descolonização. Tá? Então, primeiro alerta importante. Alguns autores importantes do novo constitucionalismo não vão utilizar decolonialidade, vão utilizar descolonização nos dois sentidos que nós vamos trabalhar aqui. Entretanto, a maioria já vem utilizando essa diferenciação porque facilita eu usar uma palavra para um sentido e outra palavra para o outro sentido, em vez de usar a mesma palavra para os dois sentidos. Entendido? Bom, então, nos meus escritos, eu faço essa diferenciação. Então, eu utilizo decolonialidade e descolonização. E então, descolonização significa aqueles movimentos históricos
de conflitos históricos, de guerras coloniais, de libertação das colônias. Então, nós tivemos aí várias guerras coloniais no decorrer do século XIX e do século XX. No século XIX, né, as guerras, um monte de guerras aqui na América, né? No século XVIII, a guerra dos Estados Unidos contra a Inglaterra, né? Depois no Haiti contra a França, depois do século XVIII, século XIX, você tem as guerras aqui na Argentina, Uruguai, né? Na República da Gran Colômbia, que é uma república criada, né, sob a liderança do Simão Bolívar, né? Que a República da Grande Colômbia depois se transformou em 4 estados, né? Ela se fragmentou em 4 estados com a influência da Inglaterra e virou Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá, né? Isso enfraqueceu, obviamente, o país, né? Você imagina o que era um único país, né? Juntando Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá, e se dividir isso em 4 países, né? Então, mas ali, então, tem essas guerras, são guerras, né, de independência. O Brasil teve uma guerra contra Portugal, mas não foi uma guerra, né? Foi uma guerra, foi uma guerra. Né? E mais o filho do imperador, né, que declara a independência, etc. Então, que cria o Império do Brasil, mas mantendo o Império do Brasil na família, né, enquanto e depois o próprio Dom Pedro I, que declara a independência, vai para Portugal e vira Dom Pedro IV, né, rei de Portugal, e deixa o filho aqui para ser o filho, o Dom Pedro II, para ser o imperador do Brasil. Ficou tudo na família. Né? A ideia era... Bom, mas então, essas guerras de independência são guerras de descolonização. O que significa? Aqueles povos que, no caso desse período, então, da América, aqueles que vieram para cá, que imigraram, né, aqui construíram sua vida, né, oprimiram os indígenas, tomaram conta da terra, etc. Parará, e depois vão criar um Estado aqui para eles e vão expulsar as tropas coloniais. O segundo movimento de descolonização, né, não vamos trabalhar isso tudo de novo, que a gente já trabalhou isso muito, vai ser no século XX, onde, então, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, o enfraquecimento de determinados impérios coloniais, como a França, a Inglaterra, né, que sofreram a guerra, né, e a destruição da guerra, etc., começam as guerras de descolonização desses impérios, né, que são diferentes. No primeiro movimento é diferente. E aí, então, você tem as guerras coloniais, por exemplo, a Guerra do Vietnã, é um processo de descolonização. Né, a expulsão dos franceses, mas os franceses foram substituídos pelos norte-americanos. Né, em 1975, os norte-americanos são expulsos. Né, a Guerra da Argélia, né, na França, e muitas outras guerras coloniais. Então, esse é o processo de descolonização, ou seja, expulsar do território desses estados que se transformam em estados independentes, grande parte deles no século XIX e século XX. Então, a maioria esmagadora dos estados independentes, soberanos, estados nacionais existentes hoje foram criados no século XIX e no século XX, né, com esse processo de descolonização, né, em toda a África, Ásia, Oceania, né, e Américas, com esse processo de descolonização. Saíram, então, as tropas foram expulsas. Só que o que aconteceu? O que vai se perceber? Embora as tropas coloniais tenham sido expulsas, né, permaneceu um sentimento de colonizado dentro das pessoas. Então, lembra lá naquelas primeiras aulas. Ou seja, as pessoas que foram, né, os povos que foram colonizados, permaneceu esse sentimento de subalternidade, de colonizado, de subalterno. Né? E permaneceram instrumentos de subalternização que o europeu deixou. O que o europeu deixou para trás? Ele deixou seu idioma. Nós estamos falando aqui um idioma europeu, o português. Ele deixou seu idioma para trás, o inglês, o francês, o italiano, o alemão, o espanhol, o português, 6 grandes idiomas hoje falados, né, no mundo inteiro, espalhados pelas potências imperiais coloniais europeias. Deixou seu idioma, que é uma baita forma de colonização, porque a gente pensa por meio do idioma. Já falamos isso também, né? Não vou falar de novo. A gente pensa por meio de idioma, o idioma traz valores.
O idioma traz significados, traz sentidos de mundo, né? Então, quando você deixa o idioma, você está deixando um sentido de mundo para a pessoa. Então, você deixa aí a colônia dentro da pessoa ainda, ideologicamente, dentro da cabeça da pessoa. Né? Deixou a estrutura estatal. A estrutura estatal que foi deixada em todos esses estados aí, Brasil, Bolívia, Equador, Argentina, Uruguai, né, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Vietnã, etc. Toda isso foi estrutura inventada pelos europeus. Então, isso, eles deixaram uma estrutura de poder, que nós vamos chamar de colonialidade do poder. As formas de relacionar-se com o poder, com o Estado, né, nós chamamos de colonialidade do poder, ou seja, o europeu deixou como herança para nós o Estado que eles inventaram, né, e essa relação que a gente tem com o Estado que eles inventaram. O direito que eles inventaram. Isso está na colonialidade do poder. A estrutura, o judiciário, né? Tudo isso é invenção dos europeus que eles deixam, então, nas suas colônias, né? Nos territórios que eles invadiram pelo mundo afora. Vai deixar a colonialidade do poder, vai deixar a colonialidade do saber. Olha que grave e interessante. Já mencionei isso, se você pegar, mencionei um livro que eu comprei no aeroporto, né? Um livro horroroso, até sumiu, era um livro que eu comprei para mostrar para os alunos, assim, né? Era horroroso, meu. É um livro assim, 100 filósofos que mudaram a humanidade. Dos 100 filósofos, eu mencionei isso para você, né? 99 homens e uma mulher, a Simone de Beauvoir. E os 100 brancos e europeus. Isso é a colonialidade do saber. Até hoje, quando vocês vão estudar, né, vocês vão estudar o quê? Na área da filosofia do direito. Um monte de alemão, um monte de norte-americano, um monte de francês. No direito penal, um monte de italiano. Na filosofia do direito, um monte de alemão. No direito constitucional, um monte de norte-americano e francês. Então, isso é a colonialidade do saber. Ou seja, os caras continuaram dentro da nossa cabeça. E isso gerou o mais grave de tudo isso, e com isso eu encerro, que é a colonialidade do ser. O que é a colonialidade do ser? É justamente essa ideia de que nós nos sentimos menos, nós nos sentimos colonizados, nós nos sentimos subalternizados. Nós queremos copiar o que nós não somos. Isso no Brasil é muito forte. É aquele povo que fica assim, porque lá nos Estados Unidos, porque eu quero ir para os Estados Unidos, porque Miami, porque eu vou para Miami, mas porque eu não fui para Miami, eu tenho que ir para Miami, eu tenho que ir para Nova York. Porque lá nos Estados Unidos é tudo lindo, nos Estados Unidos é tão maravilhoso. Nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos, esse povo, a gente tinha vontade de chegar para esse povo e falar, vai e fica, e não volta nunca mais, que você só atrapalha aqui essa sua subalternidade ao império. Né? Essa coisa de ajoelhar para o império, de bater continência para a bandeira do outro país. Né? Isso que é traição à pátria. Você não vai ter nenhum país grande, né, onde os seus líderes batem continência para a bandeira de outro país. Isso é colônia, subalternidade, colonizado, atrasado, colonialidade do ser. É isso que está dentro das pessoas e está dentro de muitos colonizados. E aqui no Brasil, muito mais, pode ter certeza, que eu conheço de perto essa América Latina toda. Né? O Brasil bate recorde em colonialidade do ser. Argentino não é assim. Um ou outro. A maioria não é assim. Uruguai não é assim. Boliviano não é assim. Né? Chileno não é assim. Chileno, né? Venezuelano era mais. Colombiano ainda é mais. Tem muita base americana na Colômbia, etc. Né? Mas essa colonialidade, igual no Brasil, essa coisa do sujeito achar que lá nos Estados Unidos é tudo lindo e maravilhoso, eu vou para os Estados Unidos, vai porcaria, e fica, e não volta, né? Fica lá, colonizado. E aí, então, essa é a colonialidade do ser. Né? Então, a ideia do novo constitucionalismo é justamente superar essa colonialidade. É superar isso. Olha, o direito, né? Olha só que loucura, gente. Isso nós vamos estudar melhor, mas não vou aprofundar nisso aqui agora. Mas se estuda muito nas faculdades brasileiras direito norte-americano. O direito norte-americano é completamente diferente do direito brasileiro. É outra matriz.
né? É outra matriz. O direito brasileiro, ele vem do direito português, com influência do direito alemão, continental europeu. Então, a gente tem influência muito do direito do continente europeu. Mas tem cara que estuda aqui direito norte-americano, estuda decisão norte-americana. Uma das coisas que eu só vi no Brasil, né, que é muito doido, é juiz da Suprema Corte do STF, juiz do STF no Brasil, citar a jurisprudência da Corte norte-americana. E você pode ter certeza que não acontece em nenhuma outra corte do mundo. Isso é colonialidade do ser. Mas é isso. Bom, gente, vão aqui, tem umas perguntas aqui. Bruno, professor, uma dúvida, acho que tem muita relação. Qual a diferença entre social-democracia e socialismo democrático? Essas expressões se misturam na história. Por exemplo, o partido de Lenin era o Partido Social-Democrata. O SPD alemão é social-democrata e era marxista. Hoje não é mais marxista, mas era marxista. Então, é misturado, embora em alguns lugares é possível você fazer alguma diferenciação, né? Em geral, né, quando você fala em socialismo democrático para social-democracia, haveria uma nuance, ou seja, o socialismo democrático seria a ideia dos direitos sociais, econômicos, da presença do Estado é um pouco mais forte do que seria na social-democracia. Em alguns países isso acontece. Em outros países, até a social-democracia virou de direita. O caso de Portugal, por exemplo. O Partido Socialista Democrático Português, o Partido Socialista Português é de centro-esquerda. O Partido Social Democrata Português é de centro-direita. Aqui no Brasil também teve essa diferenciação. Eu vi o nascimento, estudei, inclusive, eu fui assessor jurídico, ficando velho, gente, fui assessor jurídico da Constituinte Mineira em 1989. Já era assessor jurídico. E eu trabalhava com a mesa da Assembleia Constituinte de Minas Gerais, que fez a Constituição de Minas Gerais em 1989, depois da Constituição Brasileira de 1988. Né? E o deputado que eu trabalhava com ele era um deputado do PSDB, ele era do PMDB, e que foi para o PSDB. Então, eu acompanhei o surgimento do PSDB, né? E conhecia o estatuto, o seu regimento, os seus valores. A ideia do PSDB era um partido social-democrata ao estilo centro-esquerda europeu. Né? Então, ao estilo do Partido Socialista Português, por exemplo, ou do Partido Socialista Francês. Só que o PSDB ele nasceu assim como uma frente, né? Ele não teve uma personalidade única. Então, ele acolheu políticos que eram políticos de tendências diversas. Então, você tinha ali desde de democrata cristãos, como, por exemplo, aquele que foi governador de São Paulo, que agora esqueço o nome dele. O Mário Covas era um social-democrata. Você tinha um cara do Paraná, que é até pai do cara que virou governador depois do PSDB, que era um social-cristão. Então, você tinha aí umas misturas que fez com que o PSDB virasse um partido mais centrista quando nasceu, né? Com leves pinceladas socialistas democráticas, e depois foi para a direita. Aí, hoje é um partido de direita. Né? Ele começou aí, Fernando Henrique Cardoso mesmo era um cara de centro-esquerda que virou direita. Né? O Covas era um cara de centro-esquerda que virou centro. Aí essas coisas aí. Então, essas expressões, social-democracia e socialismo democrático, elas se misturam muito na história de cada país, de cada partido político, né? Mas, em geral, a gente pode dizer que, em geral, né, uma diferenciação que, em geral, é colocada é que a ideia do socialismo democrático seria mais de centro-esquerda, a social-democracia mais centrista e o social-liberalismo mais centro-direita. Mas, assim, é genérico isso aí, tá bom? Vai variar de cada lugar. Você vai ter Ô, professor, eu tinha te perguntado, porque eu estava vendo, não sei se você viu, lá nos Estados Unidos tem uma ala de esquerda. Bom, eles falam assim, né? Não é extrema esquerda, não é de esquerda comunista nem socialista, não, mas tem uma ala de esquerda mais aprofundada no Partido Democrata. Só que essa ala, ela
ela se denomina uma ala social, não uma ala social-democrata, mas uma ala que pretende implementar o socialismo democrático. Só que lá tem muita confusão, entende? Eu acho que lá os conceitos são muito misturados, eu fico meio confuso, assim, minha Mas cabeça dá uns nós, assim, lá nos porque Estados o Unidos, socialismo democrático deles lá é como se assemelha muito a uma social-democracia, não é bem um socialismo, porque o socialismo, a presença do Estado, da esfera pública, né, em diversos setores da economia é muito maior do que na social-democracia. Aí é, lá eles propõem um projeto, né, de intervir mais fortemente na economia, né, o Estado tomar conta dos setores que estão relacionados aos serviços sociais essenciais como saúde, educação, previdência social e outros, mas não é um projeto assim muito mais radical, assim, entende? Eu acho que é algo que se assemelha mais à o que a social-democracia. ala esquerda do Partido Democrata quer e que ele tem defendido, e o Bernie Sanders tem defendido, é um modelo semelhante ao da Noruega, é um modelo semelhante ao da Escandinávia. Então, é muito Estado, né? A Noruega, por exemplo, cerca de 37% da população da Noruega é de servidor público. A saúde é totalmente pública e gratuita, a educação é totalmente pública e gratuita. Isso para os Estados Unidos é um escândalo, que é o Bernie Sanders. O Bernie Sanders tem falado reiteradamente, e essa área mais à esquerda do Partido Democrata, que tem se Depois vai pronunciado, implementar o socialismo lá, né? Só falta isso. socialismo democrático. Socialismo democrático. Veja A bem. classe média já fica assustada, já só de ouvir o nome, né, professor? Mas a classe média tem que adorar, porque o socialismo democrático é para a classe média. O problema é que a classe É. média não está sabendo muito bem. Se a classe média brasileira soubesse o que é o socialismo democrático, ou seja, como é que vive um norueguês, um sueco, um dinamarquês, um alemão, né? A classe média vai para a Alemanha, gente. A classe média. Tem uma atriz aqui que falava, ela criticando o socialismo aqui, foi para um país governado por socialistas, né? Que é. Ó, isso. Então. É importante, gente. Espera aí, vamos pensar os nomes, né? Então, há diversas formas de socialismo, é o que eu falei. Esse socialismo democrático é o nome geralmente utilizado para a social-democracia norte-europeia, para o modelo social norte-europeu. Então, é o modelo hoje no mundo de melhor bem-estar social do mundo. É o povo que hoje você tem uma economia de mercado regulamentada, né? A forte presença do Estado no setor de bem-estar social, a saúde é toda pública e gratuita, a educação é toda pública e gratuita, a previdência social é universal, né? O Estado regulamenta a atividade econômica, você tem a participação dos trabalhadores na gestão das empresas nesses estados todos, Noruega, Finlândia, Dinamarca, que são estados de capitalismo social, né, mas de socialismo democrático. E isso é algo tão forte na cultura deles que mesmo os partidos de direita conservadora, quando chegam ao poder, eles não desmontam a estrutura de bem-estar social. Porque é óbvio, gente, ninguém quer perder saúde pública, ninguém quer perder educação pública, ninguém quer perder segurança. Né? Que povo que quer viver na insegurança, gente? É só o. É só o Só o. Eu falo, não falo, não falo. Mas, assim, é só uma pessoa bastante equivocada que vai falar: olha, não, privatiza a saúde, que aí não, privatiza a educação. Daí vai ficar sem saúde, vai ficar sem educação, vai ficar sem. Né? Meia dúzia tem. Lógico. E o que eu estou falando, gente, e não é mais, o que eu estou falando assim, não é nada ideológico, é factual. É factual. O neoliberalismo nunca funcionou para todo mundo. E mesmo porque ele foi criado, a gente já estudou isso, para meia dúzia de pessoas. Então nunca ele vai oferecer saúde para todo mundo. E não oferece. E lá nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, você tem 43 milhões de pessoas sem acesso à saúde. Por isso que a esquerda do Partido Democrata, então, aí essa esquerda de verdade. A esquerda do Partido Democrata, né, com o Bernie Sanders, fala que eles querem um modelo que é um modelo norueguês. O Lula, perto do modelo norueguês, seria, sei lá o quê, um ET. O Lula é social-liberal, é ultramoderado, é ultramoderado. O Lula é centro para pensamento, para ciência política séria. Lula é centro-esquerda, centro levemente à esquerda.
Noruega é esquerda, Suécia é esquerda. A saúde é integralmente pública e gratuita. O Estado é enorme. 30% ou mais da população, no caso da Noruega, 37% da população é de servidor público. E isso é social-democracia de verdade, isso é socialismo democrático. Né? E que são os estados com melhor nível de bem-estar social e econômico do planeta. E aí nós estamos diante, de fato. Vai falar, professor, isso é questão de opinião. Não é não. Não é não. É fato. Fato, vocês encontram os dados, números, livros e livros e livros escritos sobre isso. Né? E além dos livros e livros escritos sobre isso, recentemente eu acabei de ler um livro do Piketty, que ele fala desses conceitos muito interessantes. Né? Fiz uma palestra recentemente sobre esse tema, sobre a social-democracia, né? E a questão tributária na social-democracia, etc. Eu tive nesse país, eu fiz palestra lá. Então, é uma coisa funciona. Funciona. Ou seja, simplesmente funciona. A saúde funciona, a educação funciona, é tudo público, estatal, gratuito. A sociedade funciona, não tem violência. Você pode andar no meio da rua qualquer hora que você quiser, do dia ou da noite, que nada te acontece. E isso não acontece só na Escandinávia, não. Isso acontece no país pobre aqui perto da gente também. Cuba. Cuba, a PUC tem um convênio com professores de Cuba, a gente faz intercâmbio. Eu já fui lá 4 vezes para dar aula e tudo, em 4 momentos diferentes. E vários professores nossos foram para lá também. Você anda, eu levei meus filhos uma vez. Você pode ir às 3 horas da manhã em qualquer bairro da cidade. Olha que a Havana é do tamanho de Belo Horizonte, tem mais de 2 milhões de habitantes. É uma cidade grande. Você pode ir em qualquer bairro, qualquer hora do dia ou da noite, que nada te acontece. Não tem violência. Por que não tem violência? Porque todo mundo mora, que todo mundo tem educação, que todo mundo tem saúde, que todo mundo tem moradia, que todo mundo tem cultura e que as pessoas se respeitam. Quer resolver violência? É isso. Você não vai resolver violência com violência. Não vai resolver violência saindo atirando em todo mundo. Isso só vai gerar mais ódio, mais raiva e mais guerra. Né? É burrice, mas isso a gente pode conversar depois, né, sobre criminologia. E daí que é muito importante a interdisciplinaridade. É tudo misturado com tudo, que aí a gente começa a entender as coisas. E não começa a fazer política de segurança pública equivocada. Sair matando as pessoas com a polícia do Rio de Janeiro. Isso é uma burrice, de uma burrice monumental. Isso gera mais violência, mais ódio. Você tem um parente seu que morreu, né, com uma bala perdida da polícia. Ou entrou lá, né, a polícia matou um sujeito dentro da sua casa, lá do lado de uma criança. O que você vai fazer? E o ódio que brota aí? E a guerra interminável que você está gerando aí? E a guerra interminável que é o Rio de Janeiro? Nunca que vai resolver a criminalidade com isso. Nunca. Nunca. Aí, criminologia. Depois eu passo uns livros para vocês de criminologia. Chega, vamos almoçar. Grande abraço para vocês, tudo de bom. Saúde, paz e felicidade. Diga, Sandra. Eu tô em despedir. Tchauzinho, Zé. Tchau, Tchauzinho. gente. Até Até mais. mais, até mais. Sim, gente, decolonialidade é o rompimento com essa subalternização. Exatamente. Precisamos de um choque de decolonialidade. Choque de nada.